Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Bom estar aqui com vocês mais uma vez, para compartilhar a palavra, ter um tempo, que já cheguei aqui ontem, já tive um tempo ali em sala com alguns do Ministério aí da Educação Religiosa da igreja, e hoje pela manhã e à noite, com a graça de Deus, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui ministrando a palavra,
um pouco sobre esse livro, Trono e Cordeiro. Creio que os irmãos já vêm ouvindo, né, essa divulgação, que hoje nós estamos fazendo o lançamento da segunda edição revisada e ampliada desse livro, Trono e Cordeiro, a mensagem de segurança e esperança de Apocalipse. Eu sempre fiquei intrigado, desde que eu me converti aos 16 anos de idade, e eu me converti num período que estava sendo ensinado o Apocalipse para os jovens na nossa igreja. Isso eu estou falando de 1989, irmãos, faz tempo. E eu sempre me perguntei por que Apocalipse era um livro tão evitado na igreja, e quando ensinado apenas de forma sensacionalista. E para alguns cristãos eu descobri que Apocalipse era um livro evitado por medo. O cara se deparava com uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, colocando água pela boca, e aí ficava com medo de ler. E depois eu observei que o livro se tornou uma espécie de livro de controvérsias. A gente que estuda teologia sabe desse negócio, né? Então, quem é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, quem é amilenista, pré-milenista, pós-milenista, e aí você diz, meu Deus, será que quando o livro estava sendo lido nas 7 igrejas do Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia, será que eles estavam com esse tipo de pensamento, querendo saber qual era o posicionamento escatológico naquele momento que o livro estava sendo lido? Não, eles não faziam a mínima ideia. Porque Apocalipse não foi escrito para ser um livro de controvérsias. Não foi escrito para ser um livro para meter medo na igreja. Não foi escrito para ser um livro em que somente especialistas em escatologia sabem desvendar os códigos. Nada disso, irmãos. Apocalipse foi escrito para ser um livro de esperança, de encorajamento, de renovação da fé para uma igreja que estava vivendo tempos difíceis na história. Alguém já disse que Apocalipse é um manual para tempos difíceis. Ora, se Apocalipse é um manual para tempos difíceis, por que ele não tem sido utilizado na igreja como um livro de segurança, esperança e encorajamento? Então, a proposta desse livro é mostrar que o livro de Apocalipse tem 2 figuras centrais que dominam aquele que está sentado no trono, por isso o nome trono, e o cordeiro que foi morto. Essas são as 2 figuras centrais do livro. Então a gente faz aqui uma proposta para que você possa ler o livro de Apocalipse não apenas como um livro escatológico e não apenas como um livro de controvérsias, não apenas como um livro, ou melhor, de forma nenhuma como um livro que dá medo. Pelo contrário, a proposta é que você leia o livro como um livro de segurança e esperança. Então eu vou dar uma dica para você. Primeiro capítulo você pode ler se quiser. Senão você já vai para o segundo. Por que se quiser, pastor? Porque o primeiro capítulo é só para explicar para vocês por que tem tantas interpretações diferentes. Então a gente trabalha 4 escolas de interpretação. Se você tem interesse para saber, puxa, eu quero saber por que tem tanta interpretação diferente. Então o primeiro capítulo. Mas aí você diz, pastor, eu não queria saber muito sobre essas escolas. Vai para o segundo capítulo, porque é a partir do segundo capítulo que nós começamos a fazer essa proposta de leitura, mostrando o controle soberano do Deus entronizado e do Cordeiro que foi morto sobre todas as coisas. Esse livro foi publicado a primeira vez em 2017, e aí se esgotou. E andando pelo Brasil pregando, havia sempre uma pergunta, pastor, o senhor não tem nada sobre aquelas figuras do Apocalipse, aquelas coisas que a gente lê e não entende? Aí nessa segunda edição, essa é a boa informação para você, nós colocamos um anexo, e no anexo tem lá uma explicação de cada uma dessas figuras, tipo, o que é a besta com 7 cabeças e 10 chifres, o que é o dragão?
o que é a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Todas essas figuras, 24 anciãos, 4 seres viventes, o que isso significa? Então, nesse anexo, a gente traz uma explicação resumida de cada uma dessas figuras. Então, hoje você vai ter a oportunidade de adquirir esse livro. A única notícia ruim, pastor, é que como eu vim de avião, tem pouquíssimas. Quando eu trouxe ontem, Mateus olhou e disse, só isso? Era o que eu pude trazer. Então, tem poucos exemplares e você pode, no final, adquirir. Vamos lá. A proposta é que hoje pela manhã eu ministre para os irmãos com base no capítulo 4. E se o Senhor permitir, à noite, no capítulo 5. Por que a ministração vai ser nesses 2 capítulos? Porque nós vamos perceber que o capítulo 4 trata do trono, do Deus que está sentado no trono. E o capítulo 5 entra em cena a figura do Cordeiro. Por isso que nós vamos tratar hoje pela manhã sobre o capítulo 4 e à noite, se Deus permitir, sobre o capítulo 5. Então abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4. É um capítulo curto, então eu gostaria de fazer a leitura completa do capítulo. Irmãos, só para uma informação, um dado, que eu não vou dar durante a mensagem. Na mensagem de hoje pela manhã e à noite, pela manhã eu quero mostrar que Apocalipse é o livro do trono. Às vezes a gente não tem o que fazer e faz algumas contagens na Bíblia que só gente que não tem o que fazer vai contar, né? Mas eu fui fazer uma contagem quando eu estava pesquisando. Quantas vezes aparece a palavra trono no Novo Testamento? Pastor, de que interessa essa pergunta? Nada, é só uma curiosidade. E aí eu descobri que em todo o Novo Testamento, juntando aí os 27 livros, a palavra trono aparece 59 vezes. Prestaram atenção nisso? Em todo o Novo Testamento, 59 ocorrências da palavra trono. Dessas 59, você sabe quantas vezes a palavra trono aparece em Apocalipse? 45. Das 59, 45 está no livro de Apocalipse. Então eu posso dizer que Apocalipse é o livro do trono. E o Cordeiro? À noite eu falo para vocês. Ou para vocês que vão assistir de casa, né? Capítulo 4, versículo 1 até o 11. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Você pode ler isso comigo? Só essa parte? Sobe para aqui. De novo. Sobe para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e sentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho,
O terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pelo teu povo que aqui está. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de prestar culto ao Senhor. Que honra o Senhor nos concede, Pai. E queremos continuar te adorando nesta manhã, através da leitura, da explicação e da aplicação da tua palavra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, abra os olhos do nosso entendimento, nos dê ouvidos prontos para ouvir a tua voz, nos conceda sensibilidade espiritual, alimente a nossa alma nesta manhã, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes de nós falarmos sobre o trono, nós precisamos entender um pouquinho o contexto desse livro. Olhe aí para a sua Bíblia e veja como é que começa o versículo de número 1. Qual é a primeira expressão que tem aí na sua Bíblia, capítulo 4, verso 1? O que aí está escrito? Depois destas, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer quando lê esse versículo? Quais coisas? Depois de quais coisas? É isso que a gente precisa entender antes de falar sobre o trono. Por isso eu quero iniciar essa mensagem com 2 perguntas. A primeira pergunta é: onde João estava quando ele ouviu uma voz por detrás dele, como uma voz de trombeta? A mesma voz que havia falado com ele no capítulo 1, verso 11. Era a mesma voz que tinha falado. Ele reconheceu? Onde João estava quando ele ouviu essa voz? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que nós precisamos fazer nesta manhã é: quando ele ouviu essa voz dizendo para ele: sobe para aqui, quando ele ouviu essa voz, ele a ouviu depois de quais coisas? Se nós não entendermos isso, fica difícil entender todo o livro. Porque a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que João, ele encontrava-se aonde? Numa ilha chamada Pátimos. Você já pensou? João pegou 30 dias de férias, juntou uma turma e foi para uma ilha paradisíaca. Que coisa extraordinária. Não. A ilha de Pátimos era uma ilha que nós chamamos de nua. A ilha de Pátimos era uma ilha vulcânica. A ilha de Pátimos, ela tinha elevações que chegavam a cerca de 300 metros. E essa ilha, ela tinha muitas minas onde se extraía o cobre. A ilha de Pátimos e ilhas semelhantes às de Pátimos era usada pelo governo romano como colônia penal. Para quem os romanos enviavam para esse tipo de ilha?
todos aqueles que eram considerados prisioneiros ou presos políticos eram enviados para a ilha de Patmos. Imagina que prisão extraordinária, não precisava nem de grades, era só jogar na ilha. E para lá eram enviados os prisioneiros políticos. Então, muito provavelmente, João, ele estava ali, e tudo indica que, como prisioneiro político, ele estava trabalhando nas minas de cobre dessa ilha. Qual o crime? Capítulo 1, versículo de número 9. O crime que João havia cometido, que o levou para essa ilha, foi uma consequência da pregação do Evangelho. O seu crime foi pregar a palavra de Deus, foi dar testemunho de Jesus e anunciar em pleno primeiro século que havia um outro rei, e esse rei não era César. Esse rei chamava-se Jesus Cristo de Nazaré. E essa mensagem de João, de que havia um rei que na verdade era rei de reis, essa mensagem era uma afronta para o governo romano, e João foi considerado alguém que estava se levantando contra o império. Então, para onde o governo romano mandou? Não foi para fazer um passeio na ilha de Patmos, mas foi como prisioneiro político para aquela ilha. A situação de João, irmãos, não estava muito boa, humanamente falando. E de repente, estando naquela ilha, ele teve uma visão. E a primeira coisa que o Cristo revelou para ele foi um terrível diagnóstico da igreja do Senhor naquele período. Você já estava mal. E de repente, esse que falou com ele disse: olha, é o seguinte, escreva e envia para as 7 igrejas. Lembram do nome delas? Pastor Júnior tem que decorar, pastor, que o senhor vai passar em cada uma dessas cidades aí, ou pelo menos nas ruínas. Começou por onde? Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, depois Filadélfia, e terminou com Laodiceia. João escreve e manda, e aí ele vai apresentar para João um terrível diagnóstico dessa igreja. Irmãos, depois dessas coisas, o que foi que o Senhor disse para João? Sobe, repita comigo, sobe para aqui, ou suba para cá. Meus irmãos, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas na narrativa bíblica tem algo muito interessante. Nos momentos mais difíceis da vida do seu povo, Deus sempre proporciona uma visão do trono. Se você olhar o capítulo 4, versículo de número 2, João se achou imediatamente em espírito no céu. E o que foi que ele viu? Quando ele sobe, ele é arrebatado. Qual é a primeira coisa que veio ao seu campo visual? Ele diz o que no verso 2? Eis que estava posto, estava armado o quê? Um trono. Se você observar na narrativa bíblica, sempre Deus faz isso. Em tempos trabalhosos, em tempos desafiadores, em tempos turbulentos, Deus sempre fornece ao seu povo uma visão do trono. Por exemplo, de onde é que veio essa imagem do capítulo 4? Veio de Isaías 6 e Ezequiel 1. Lembra de Isaías que viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, capítulo 6, lembram disso? Mas a pergunta é, em que momento João viu o Senhor assentado no alto e sublime trono? Melhor, Isaías viu. No ano da morte do rei Isias. No ano em que morreu um grande rei.
no ano em que o trono terreno de Israel ficou vazio, Deus deu para Isaías a visão para dizer: o trono terreno está vazio, mas o trono celestial continua ocupado. Foi nesse momento de crise que Isaías teve uma visão do trono. Mas a outra imagem vem de Ezequiel capítulo 1. Qual era a situação no período de Ezequiel? A Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu tudo, matou homens, jovens, mulheres, partiu grávidas ao meio, estourou fetos e crianças nas paredes de Jerusalém, tocou fogo em tudo e transportou o povo lá para o cativeiro. Parecia que não havia mais esperança para aquele povo e para aquela nação. Mas quando Ezequiel estava à beira daquele rio, na Babilônia, Deus deu a Ezequiel uma visão do trono para dizer: Ezequiel, nem tudo está acabado, Jerusalém está em ruínas, vocês foram transportados, mas eu permaneço no trono. Sempre em tempos de crises e tempos turbulentos, Deus proporciona ao seu povo uma visão do trono. Qual era a situação de João, voltando para Apocalipse? Preso na ilha de Pátimos. E aí você vai para os capítulos 2 e 3, o Senhor dá um diagnóstico da igreja. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 2 de Apocalipse. A primeira carta foi enviada para Éfeso. Muitos elogios, escreve para eles: olha, que bom, vocês lutaram contra os falsos apóstolos, comprovaram que eles eram mentirosos, vocês perseveram, vocês estão de bem. Agora, eu tenho um negócio contra vocês. O que é que eu tenho contra vocês? É que vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, vocês abandonaram aquilo que é a essência da vida da igreja. Irmãos, sem amor não existe igreja. A igreja não é nada. Nenhuma virtude ou nenhum conjunto de virtudes substitui a virtude suprema do amor. E simplesmente a igreja de Éfeso, o Senhor disse, abandonou o primeiro amor. Essa é a situação. Era tão grave que o Senhor disse: olha, arrepende-te. Lembra de onde você caiu, volta à prática das primeiras obras, porque se não fizer isso, eu vou remover o candeeiro. Sabe o que significa isso, pastor Oswaldo? Para nós hoje, eu vou cancelar o CNPJ e vai fechar as portas. Eu acabo com a igreja. Porque havia abandonado o amor. Agora, quem era o pastor anterior dessa igreja? Paulo plantou, Timóteo foi um dos pastores, e depois, João. Aí ele vai para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, a partir do verso 9 e 10, e vai mostrar que Esmirna estava passando por tribulação e pobreza. E essa igreja tinha que estar preparada, porque ela passaria por vários outros sofrimentos. Aí você olha para Filadélfia. Filadélfia era uma igreja fraca e sem força, sem influência, também sendo perseguida pela comunidade judaica e perseguido pelo Império Romano. Essa era a situação da igreja. Agora vai para o capítulo 2, versículo de número 13, porque aqui qual era a situação da igreja de Pérgamo? A situação da igreja de Pérgamo, eu quero que você acompanhe comigo, diz assim, capítulo 2, verso 3: conheço o lugar em que tu habitas, que é onde está o quê? O trono de Satanás. O Senhor estava dizendo para a igreja de Pérgamo: olha, eu sei que você está num lugar extremamente difícil. Eu sei que você como igreja está sob pressão, porque você mora num condomínio fechado, onde Satanás está governando. Eu sei o que você está passando. E eu sei que esse governo de Satanás em Pérgamo levou à morte do meu servo Antipas. Antipas, irmãos, tudo indica pela história que Antipas foi morto, lançado vivo numa chapa com óleo quente. Assim morreu Antipas. E o Senhor está dizendo: eu sei o que está acontecendo com você, e eu sei o que você está passando.
Mas além dessa situação, se você olhar para o capítulo 2, versículo de número 14 e 15, qual era o problema da igreja de Pérgamo? É que ela estava sendo infiltrada por falsos ensinos, a doutrina de Balaão. E lá embaixo no verso 15, ela estava sendo corrompida pela doutrina dos nicolaítas, que estava seduzindo e ensinando o povo de Deus a participar em culto idólatra e na promiscuidade sexual ligada a esses cultos. Estava complicado. Se você olhar para o capítulo 2, verso de número 20, já na igreja de Tiatira, qual era o problema? Uma falsa profetisa por nome Jezabel, que corrompia a igreja com seus falsos ensinos em nome de Deus. Ela se autodeclarava profetisa e estava corrompendo a igreja. Agora vá para o capítulo 3, verso 1. Porque no capítulo 3, verso 1, ele vai trazer uma mensagem para a igreja de Sardes. E qual era o problema da igreja de Sardes? Tens nome de que vives, mas está o quê? Está morta. A gente fala de Laodiceia porque não era nem quente nem fria, é morna. Mas Sardes estava o quê? Morta. Irmãos, o Cristo está dizendo, as pessoas elogiam você, as pessoas dizem que vocês são uma igreja extraordinária, vocês têm nome de que estão vivos, mas na verdade espiritualmente estão mortos. E aí lá na igreja de Laodiceia, nós vamos ter uma igreja, primeiro, neutra. Nem é quente, nem é fria. Uma igreja indiferente, que diante da sociedade ela não se posiciona. Ela não se posiciona para não incomodar. E uma igreja que não incomoda a sociedade com a pregação do evangelho, ela não é incomodada pela sociedade. Ela é neutra. E aí o Senhor disse que essa igreja neutra estava provocando ânsia de vômito. Estava provocando enjoo. E ele disse, eu estou a ponto de pôr vocês para fora. Mas além de ser essa igreja neutra e indiferente, ela era uma igreja autossuficiente, orgulhosa, soberba. Porque ela dizia o quê? Sou rico, estou abastecido e não tenho falta de nada. Igreja orgulhosa, soberba. Você sabe qual é o lugar de Jesus numa igreja orgulhosa e soberba? Capítulo 3, verso 20. Ele disse o quê? Eis que eu estou à porta e bato. Aí eu pergunto, onde Jesus estava na igreja de Laodiceia? Estava onde? Fora. Laodiceia era o tipo de igreja onde tudo estava funcionando, onde recurso não faltava. Era uma igreja abastada financeiramente, mas Laodiceia era uma igreja tão orgulhosa e soberba que não tinha dentro dela lugar para o Cristo. Irmãos, quando uma igreja chega nesse ponto, ela acha que é possível ser igreja sem Cristo. E aí você diz, pastor, e tem isso? Tem. Tem muitas igrejas que funcionam, que os ministérios dão tudo certo, que os cultos estão funcionando, que tudo está caminhando bem, mas falta Cristo, porque Cristo está do lado de fora. Irmãos, esse foi o diagnóstico que Cristo deu da sua própria igreja. Agora imagine você sendo João, já estava sofrendo, ilha de Patmos, preso, e recebe um diagnóstico desse. Agora vá para o capítulo 4. Depois destas coisas, o que é que diz? Olhei, e eis não apenas uma porta aberta no céu, como também aquela primeira voz que ouvi de trombeta ao falar comigo. Sobe para aqui. Irmãos, a atenção de João foi desviada da terra para o céu. Aquela voz estava dizendo, João, a situação está boa não, né? Nem para você, nem para a igreja. Mas eu quero que você suba aqui. E eu quero que daqui para frente você olhe para essa situação, não da perspectiva da terra,
Suba para cá porque eu quero que você olhe da perspectiva do céu. Irmãos, tem momentos na nossa vida e na vida da igreja que quando nós olhamos nesse nível meramente terreno, nós pensamos, Senhor, a coisa vai desmoronar. Aí o Senhor diz, calma, suba para cá e veja, enxergue a partir do céu. E aí João é arrebatado e ele vê o quê? Um trono. Para quem vivia no primeiro século, irmãos, o que era um trono? O trono era um lugar onde se assentava reis e imperadores. O trono era um lugar onde se assentava juízes para julgar as causas. O trono era um lugar de onde se emanava o governo e o poder. Era de lá. E João sobe e ele enxerga que tem um trono posto no céu, no centro do universo, e esse trono é o centro e o ponto de referência de tudo. Tem tronos ao redor, tem vozes e trovões que saem, mas tudo está girando em torno desse trono. E João percebeu que havia uma adoração incessante, ininterrupta a esse que estava sentado no trono. E aí, nessa adoração se dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. João, suba para cá e olhe a partir da minha visão, olhe a partir da perspectiva do céu, olhe para as coisas a partir daqui, de cima para baixo e não de baixo para cima. E João passou a enxergar de cima para baixo. Meus irmãos, a ordem do Senhor para João foi: suba para cá. Suba para cá e perceba, João, o poder não emana de Roma. O governo, João, verdadeiro, não está nas mãos do imperador de Roma. Sabe o que seria hoje, irmãos? João, suba para cá. O poder não emana de Washington, capital dos Estados Unidos. Se fosse brasileiro, seria João, suba para cá e perceba, o poder não emana de Brasília, da Praça dos Três Poderes. João, perceba que o poder emana do céu, da sala do trono celestial. Ele estava dizendo, João, o trono que governa o mundo não está em Roma. O trono que governa o mundo está no céu. Meu irmão e minha irmã, eu sei que é complicado hoje no Brasil ligar a TV para assistir noticiários. É complicado acompanhar as manchetes dos celulares. Tem dia que o coração se abate, a alma dói. E você diz, meu Deus, onde é que esse país vai parar? É nesse momento que o Senhor está dizendo, suba para cá. E eu quero que você veja e perceba que o poder não emana do Congresso Nacional. O poder não emana do Planalto. O poder não emana do STF. O poder emana do céu. Quem governa é o Senhor. Essa é a mensagem que Apocalipse quis passar para dizer, João, suba para cá. Suba e perceba que a história não está à mercê de governantes humanos. João, suba para cá e perceba que a história da igreja não está nas mãos de líderes inescrupulosos. João, suba para cá e perceba que o Deus entronizado, Ele tem as rédeas da história. Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele conhece a sua igreja e Ele tem as 7 estrelas na sua mão direita. Ele tem a liderança na sua mão. João, suba para cá. Suba para cá e perceba que a história não está sem freios. Parece que está, né?
Perceba, João, que a história, ela não está sem rumo. João, perceba que a história não está entregue ao acaso. A história não está entregue à sorte nem ao azar. A história não está entregue ao destino. E ainda tem gente que acha que está à mercê dos astros. Me permita um parêntese, pastor. Mas ainda tem crentes que não saem de casa na segunda-feira sem consultar o horóscopo. Você está de brincadeira, meu irmão. Porque a turma do horóscopo acha que são os astros que determinam como vai ser a minha vida no trabalho, a minha vida no amor, a minha vida nisso e naquilo. Não são os astros. Quem conduz e determina o curso da nossa vida é aquele que é o Criador dos astros. E a nossa vida está nas mãos dele. Então a ordem de Apocalipse é: suba para cá e veja. Olhe, enxergue dessa perspectiva. Eu gostaria de trazer algumas aplicações muito práticas. Porque nessa manhã você vai voltar para casa. Estou terminando ainda não, viu? Calma. Mas você vai voltar para casa. Não estou terminando ainda. Mas eu quero que você volte para casa e esse negócio vai ficar zoando, como diz no sertão, no seu ouvido, o tempo inteiro. Suba. Para quê? Quando você vê a coisa complicando, você vai ouvir no seu ouvido: suba para cá e olhe a partir do céu, da perspectiva de Deus. Eu quero que você leve essa mensagem, porque o livro de Apocalipse nos convoca hoje a enxergar a história e a situação da igreja da perspectiva do céu, e não apenas da terra. Irmãos, eu sei que nós precisamos nos preparar o máximo possível. Eu sei que nós precisamos viver nesse contexto terreno e temos que viver de acordo com ferramentas que nós temos. O que nós não podemos fazer é achar que é isso que vai resolver. Não é. Preste atenção nisso. Eu vou fazer algumas perguntas. Porventura, eu não sei você, eu vou contar por mim, mas porventura você já ficou ou está abatido e desanimado com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo? Irmãos, como é complicado. Você abre o seu celular, tem uma manchete: ministro tal proíbe fulano de tal a prestar depoimento na CPI não sei das quantas. Ministro tal proíbe não sei o quê, que não pode fazer não sei o quê a nível de investigação. Aí você abre o celular e você olha assim e diz: meu Deus, onde vai parar essa nação? Então, porventura, tem acontecido de você estar desalentado em seu espírito com os rumos que a humanidade tem tomado? Eu não sei vocês, mas tem dias que a minha alma está abatida quando eu olho para isso. Mas é nessa hora que o Senhor nos convoca, dizendo: olha, suba para cá, porque existe um trono posto no céu, e o Senhor glorioso, o Rei soberano que nele está sentado, Ele domina sobre tudo e sobre todos. Por acaso você já esteve ou está assustado ou desencorajado com a situação da igreja brasileira? Irmãos, a igreja brasileira muitas vezes é desanimadora. É desanimadora. Quando você vê a valorização de coisas que deveriam ser removidas, você vê pessoas valorizando e consumindo. É desanimador. É desanimador você ver os púlpitos sendo transformados em balcão de negócio. É desanimador você ver a deturpação do evangelho, da graça, por outro evangelho. É desanimador você olhar para essas coisas. Mas Apocalipse está dizendo o que para João? João, a igreja está complicada? Tá.
suba para cá, porque eu quero que você enxergue que a igreja não está à mercê de líderes inescrupulosos. A igreja tem um dono, e o Senhor dessa igreja é aquele que está sentado no trono, e Ele conduz todas as coisas. Meus irmãos, você por acaso em algum momento ficou amedrontado, atemorizado com a inversão de valores que predomina na sociedade brasileira? Você já prestou atenção nisso, que você é o errado? Nós estamos numa sociedade que diz assim: o certo é o errado, e o errado é o certo. Nós estamos numa sociedade que chama de normal aquilo que é anormal, e chama de anormal aquilo que deveria ser o normal. Hoje você dizer determinadas coisas é perigoso, porque dependendo do que você disser, você é linchado nas redes sociais, se não processado em ministério público. É desanimador você viver num país e numa sociedade onde existe uma inversão de valores. Irmãos, a nossa sociedade brasileira, ela é uma sociedade que valoriza mais ovos de tartaruga do que fetos humanos. Você já prestou atenção nisso? Se você destruir ovos de tartaruga, e eu acho que não se deve destruir, mas se você destruir ovos de tartaruga ou filhotes de tartaruga, você poderá ser preso. É crime, mas essa mesma sociedade está querendo dizer que matar crianças inocentes no ventre é normal, porque a mulher é que tem poder sobre o seu próprio corpo, e aborto é uma questão de saúde pública. Você está de brincadeira. É desanimador. Mas a palavra de Deus nessa manhã diz: suba para cá. Porque esses que deturpam, que distorcem e que pervertem os valores e as verdades do Senhor, eles não passarão impunes diante daquele que é o justo e imparcial juiz de toda a terra. Haverá sim um acerto de contas, e nós somos responsáveis por comunicar essa verdade para esse mundo. Então, meus queridos, eu queria caminhar para o final. Caminhar para o final lembrando a você algumas coisas. Que muitas vezes, movidos pelo orgulho, pela vaidade pessoal, movidos pela raiva e pela aversão a valores judaico-cristãos, líderes governamentais elaboram leis e exigem o cumprimento dessas leis com claro intento de prejudicar o povo de Deus e prejudicar a mensagem do Evangelho. Eu acho que vocês vivem no mesmo país que eu. Isso é claramente perceptível. Mas eu queria lembrar algumas coisas a vocês, e se algumas autoridades estivessem aqui nessa plateia, eu diria para elas claramente. O que eu quero lembrar é que essas autoridades ignoram que elas não passam de meros instrumentos usados nas mãos do Deus entronizado para cumprir os seus propósitos. Só isso. Ontem, na sala, eu mencionei algo que eu quero mencionar aqui. Quando Deus resolveu punir e disciplinar o seu povo, Ele usou a política do Império Babilônico. Israel estava fora dos caminhos, Deus disse: eu vou resolver esse problema, e decidiu punir. Usou a política dos babilônios, que era dominar os povos, subjugar os povos, proibir sua religião, destruir suas coisas e transportar o povo para a Babilônia. 70 anos depois, Deus resolveu o quê? Restaurar o seu povo. Lembram disso? Quem Deus usou? A política do Império Medo-Persa. Porque a política do Império Medo-Persa era assim: subjugava os povos,
deixava os povos na sua terra, adorando os seus deuses, e mandavam para os medo-persas só os impostos. Deus usou essa política para restaurar o seu povo. Ciro, ou melhor, Nabucodonosor e Ciro não sabiam que eles eram apenas instrumentos nas mãos do Senhor para cumprir o seu propósito. Mas eu quero ir para o Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós temos um relato interessante. Tinha alguém lá em Roma sentado no trono, um imperador chamado César Augusto. Alguém lembra dele? Na Escritura. Esse imperador lá em Roma baixou um decreto. E qual foi o decreto? Que todos deveriam ir para recensear-se aonde? Na cidade do seu, é mais ou menos assim, recadastrar o seu CPF na cidade do seu nascimento. Lembram desse decreto? No dia que ele baixou esse decreto, lá na distante Palestina, tinha uma jovem grávida, no 9º mês da sua gravidez, que em breve daria luz ao Salvador da humanidade. Em breve ela daria luz ao Rei das Nações. E aquele imperador baixa um decreto sem saber de nada. E ele contribuiu para cumprir o propósito de Deus que estava prescrito em Miqueias, que o Salvador, que o Messias, que o filho de Davi nasceria na cidade de Belém da Judéia. Aquele homem não fazia a mínima ideia que ao baixar um decreto, ele era apenas um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que tinha propósitos eternos de salvar a humanidade através de um menino judeu que nasceria lá em Belém da Judéia. Sabe o que é isso? É que Deus está dizendo: suba para cá e veja quem governa. Pastor, minha visão não conseguiu enxergar. Então a palavra de Deus é: enxergue. Porque aquele que está sentado no trono, ele diz: eis que eu faço novas todas as coisas. E aí ele diz: escreva, porque estas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que tem atormentado o seu coração, a sua alma, mas nessa manhã, a palavra de Deus é: suba para aqui e veja. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Bendito seja o teu nome. A nossa oração nesta manhã, Senhor, talvez seja a oração de Eliseu, por aquele jovem que ficou assustado quando aquele exército cercou a cidade de Samaria. Mas aquele jovem não conseguia ver que havia um exército maior. E a oração de Eliseu foi: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que maiores são aqueles, mais numerosos são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. Pai, abra os meus olhos. Pai, abra os olhos da tua igreja nesta manhã. Abra os olhos dos teus líderes nesta manhã, para que não venhamos ficar desalentados na caminhada, para que jamais possamos achar que parece que agora tudo está perdido, sem freio, sem rumo ou desmoronado. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver que há um trono posto no céu,
E esse que está sentado no trono é aquele que vai conduzir a história até o final. E Apocalipse deixa claro que tudo terminará bem. Eis que eu vi novos céus e nova terra. Eu vi a cidade santa descendo como uma noiva ataviada, enfeitada para o seu noivo. E uma voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão o seu povo, e Ele será o seu Deus. Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Tudo terminará bem. Abra os olhos do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém.